Santo. Amém. Podemos sentar? Meus amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo. Então estamos hoje celebrando o Dia do Senhor e hoje nosso Senhor, pela sua palavra, Ele vem nos perguntar, nos convida que nós paremos para também nos perguntarmos a nós mesmos qual o nosso lugar diante de Deus e diante dos homens. Na leitura de hoje, o apóstolo São Paulo, ele escreve aos fiéis de Éfeso desde a cadeia. São Paulo estava preso por pregar o Evangelho. Ele diz ao povo que não fiquem aflitos, porque o sofrimento dele como apóstolo, testemunhando a fé, era para o bem de todos os fiéis. E mesmo ali naquela situação de prisão, de sofrimento, São Paulo diz: eu dobro meus joelhos diante do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai do céu e da terra. Por quê? Porque São Paulo vê que esse Pai, Ele abriu para nós de par em par as portas dos tesouros das suas riquezas, derramando tudo isso sobre nós em seu Filho Jesus Cristo. Qual é esse tesouro, essas riquezas que Deus derrama sobre nós? É o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia. Ele enviou ao mundo o seu Filho. E aqui Jesus deu para nós a maior prova de amor, porque nos amou até dar a sua vida por nós na cruz. E aí São Paulo diz, contemplando esse amor que se entrega, nós poderíamos tentar querer medir a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, mas é impossível, porque é um amor incomensurável, um amor que não se pode medir, porque é um amor infinito. Esse é o tesouro que Deus derrama sobre nós. Tanto que São Paulo diz, aquele que pode fazer muito mais do que nós possamos pensar ou pedir, pelo poder que Ele tem sobre nós, somente a Ele seja dada toda a glória na igreja em Cristo Jesus. Ou seja, São Paulo quer que nós reconheçamos, meus amados irmãos, que tudo que nós somos, tudo que nós temos, todas nossas riquezas, nossas capacidades humanas, nossas qualidades, nossos dons, até mesmo nossos bens materiais, tudo isso é uma participação das riquezas de Deus que, como Pai, divide conosco, que somos seus filhos. E Ele pode, como diz São Paulo, nos dar muito mais do que nós somos capazes de imaginar e de pedir. Portanto, qual é a palavra do apóstolo? Que nós reconheçamos o nosso lugar, que nós entendamos que tudo na nossa vida é dom da misericórdia de Deus. Por isso que ele na cadeia não ficava triste, se confortava assim. Ele sabia que Deus estava com ele. Só que o problema é que nós não pensamos assim muitas vezes, não é? Muitas vezes nós achamos que nós somos a fonte do nosso próprio bem. Muitas vezes nós achamos que nós somos ricos por nós mesmos. Por isso que no Evangelho de hoje, Jesus fez um milagre, curou um doente, mas foi uma cura assim muito emblemática, muito importante, para dar uma lição para aqueles fariseus daquela época e para nós hoje em dia. Jesus estava jantando na casa de um fariseu. E o mais interessante é que os fariseus convidaram Jesus para jantar com má intenção. Eles queriam ficar reparando, observando, para ver se Jesus iria se equivocar, errar em alguma coisa para poderem atacar Jesus. Então, uma falsidade, uma hipocrisia. E os fariseus eram aqueles que se julgavam melhores que todo mundo. Se colocavam num ponto tão alto, num pedestal tão alto, que eles achavam que podiam decidir a vida dos outros e impor para os outros obrigações como se aquilo fosse querido por Deus. Era um dia de sábado, o dia de sábado, naquela época, era o que é o domingo para nós, ou seja, um dia que o católico não trabalha, um dia que a gente dedica ao culto de Deus. Naquela época havia essa prescrição também, mas eles criaram um monte de regras, porque eles queriam se colocar como melhores que os outros. E apareceu ali um hidrópico. O hidrópico é aquela pessoa que tem um excesso de água no corpo, de modo que ele fica inchado, a hidropsia. Popularmente o pessoal fala de barriga d'água também, né? Então ele fica todo inchado por ter água demais no corpo.
Então Jesus perguntou: é certo ou não curar esse doente hoje, dia de sábado? Os fariseus falavam que não podia. Ou seja, podia deixar um pobre coitado sofrendo e não podia curar porque era sábado, não pode trabalhar sábado. Aí Jesus fala: peraí, mas qual de vocês, se tem um boi, um jumento que cai num buraco, num poço, mesmo se for sábado, vocês não vão lá para poder resgatar? Se é interesse, pode, né? Ou seja, eram homens orgulhosos. Tão orgulhosos, que o orgulhoso vive num mundo ilusório que ele cria em torno de si mesmo, que se achando tão importantes, acabavam ficando tão cegos para a realidade, que tinham um comportamento ridículo, infantil. Estavam ali no jantar, Jesus reparou que aqueles homens tão importantes estavam brigando igual criança para ver quem ia sentar nos primeiros lugares do banquete. Por isso que Jesus curou o hidrópico. Nós sabemos que o inchaço, ele é um crescimento falso. Quando a criança vai crescendo, não é? Com saúde, vai pegando corpo, vai engordando, no sentido que pega um corpo bom, os pais ficam felizes, né? Ai, que bom, está crescendo. O bom crescimento, ele é saudável. Agora, quando nós vemos a pessoa inchada, nós falamos: nossa, você está doente. O inchaço é um crescimento irregular, é um crescimento doentio, é um crescimento, portanto, falso. Não cresceu, inchou. Então Jesus mostra isso para a gente. O orgulho é um inchaço. Quando a pessoa se julga grande pelo orgulho, na realidade ela se ilude a si mesma. Ele não cresceu, não é uma pessoa grande, é uma pessoa inchada, inchada de orgulho, inchada de vaidade, inchada de amor próprio. E nós vemos ali, o orgulhoso, ele fica tomando atitudes orgulhosas para poder querer passar por importante. Então, é um inchaço porque é uma grandeza artificial. E por ser artificial, é uma grandeza falsa e ilusória. Então, meus amados irmãos, nosso Senhor chama hoje nossa atenção. Cuidado, cuidado para que nós não fiquemos inchados de orgulho. O orgulhoso é aquele que julga estar no lugar do próprio Deus. E ele quer, portanto, sonhar com algo impossível. Por isso que é a falsidade. Querer ser como Deus é uma coisa mais impossível do mundo para o homem. Por isso que é falso. O problema é que essa mentalidade orgulhosa, ela tomou conta da nossa cultura hoje em dia. Estamos hoje num mundo do homem orgulhoso, do ser humano que se julga superior a Deus. O Papa São João Paulo II, ele explicava que hoje o mundo vive uma grande crise de esperança. Como o homem colocou-se no lugar de Deus, esqueceu do céu, perdeu a esperança. E ao perder a esperança, a sociedade fica desnorteada, sem rumo. E qual é a raiz dessa perda de esperança, dessa perda de rumo que nós vemos hoje? Aí São João Paulo II dizia: a raiz da perda da esperança no mundo de hoje vem dessa tentativa do homem querer construir uma antropologia sem Deus e sem Cristo. O que é antropologia? É o conhecimento do ser e do modo de viver humano. Ou seja, é o homem que quer ser e quer organizar a sua vida sem Deus, sem Jesus Cristo. Aí então, o homem caiu-se nessa ilusão, diz o Papa, de colocar o ser humano no centro de toda a realidade, tomando astuciosamente o lugar do próprio Deus. E aí então, o homem acaba se esquecendo de que não é o homem que cria Deus, é Deus que cria o homem. Olha que perigo. E não é isso que acontece no mundo hoje? Tiraram Deus da sociedade, tiraram Deus da família, tiraram Deus da cultura, tiraram Deus de tudo. Quem fica no lugar? O próprio homem. Aí ele agora é que quando acredita em Deus, ele cria um Deus e cria uma religião do gosto dele. Olha que perigo, meus irmãos. E quantas vezes nós fazemos isso? A gente não vem seguir nosso Senhor para fazer a vontade dele, não. A gente inventa um cristianismo adaptado ao nosso comodismo, ao nosso gosto, e fazemos aquilo que nos agrada
e descartamos aquilo que Deus pede, que vem contra nossos defeitos, nosso egoísmo, nosso orgulho. Isso não é cristão, é um orgulhoso. E o mundo hoje está assim todo dividido, complicado, violento. Agora o Brasil vive, um tempo de tanta tensão política, não só no ambiente político, ambiente econômico, mas também muitas vezes no nosso dia a dia, nós entramos nessa mentalidade orgulhosa, nós queremos ser Deus. E aí São João Paulo II dizia, isso aí, nós vemos o ser humano cair numa apostasia silenciosa. A apostasia é o abandono da fé, trair a Deus. Então o Papa disse, sabe o que é isso? Na cultura de hoje, é uma apostasia silenciosa do homem satisfeito consigo mesmo, que vive como se Deus não existisse. E como eu falava, não acontece só nos níveis maiores, como eu falei da política, não. Acontece também no dia a dia. Quando eu quero que a minha vontade prevalece, eu sou cabeça dura, não quero escutar a pessoa que chama minha atenção para eu ser melhor. Não em casa. Olha aí, o casal, um não dialoga com o outro, não escuta o outro. É orgulho. Quando eu quero ser respeitado, querido por todo mundo, eu quero que todo mundo me tenha como alguém importante. Eu não aceito ser esquecido, ser colocado de lado, ser preferido a outro. Orgulho puro. Ou também quando eu, por meus interesses, julgando-me sempre melhor do que os outros, julgo os outros, falo mal dos outros, rebaixo os outros porque eu sou melhor. Qual o conselho que Jesus diz para nós hoje? Ocupa o último lugar. Nós somos orgulhosos. Vai lá para trás, vai. Vai lá para o último lugar. Abaixa essa cabeça, dobra esse joelho, bate no peito, vai ser humilde. Reconhece que toda a riqueza, toda a grandeza, tudo de bom é presente de Deus para nós. Só Ele que é tudo, nós não somos nada. Então Jesus fala, vai para o último lugar, porque aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Então essa, meus amados irmãos, é a grande lição da missa de hoje. Hoje, nós estamos celebrando, dia 12 de setembro, a festa do Santo Nome de Maria. Dia 8, que passou agora, foi dia do nascimento de Nossa Senhora, aniversário dela. Então celebramos hoje o nome de Nossa Senhora. Esse nome tão doce, esse nome tão querido, esse nome que sempre enche de alegria nossos corações, é o nome da nossa Mamãe do Céu, esse nome que deve sempre acompanhar a nossa vida, pelo qual nós pedimos a sua intercessão. Pois é, Nossa Senhora é o nosso exemplo. Naquele momento em que Nossa Senhora foi elevada à maior dignidade que uma criatura poderia imaginar, quando Deus a fez mãe do Salvador, mãe de Deus, qual foi a atitude dela? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Olha o exemplo de Nossa Senhora, ela sempre se colocou no último lugar. Quando ela foi mais elevada, foi quando ela se fez menorzinha. Quando Isabel a elogiou, o que ela disse? A minha alma engrandece o Senhor, porque Ele olhou a baixeza de sua serva e fez em mim grandes coisas aquele que é poderoso. Ou seja, tudo de grande que está em mim não é meu não, foi Ele que fez. Então Nossa Senhora, esse nosso exemplo, nesse caminho de humildade. Então hoje, nesse dia, que nós honramos o santíssimo nome da nossa Mãe Maria Santíssima, nossa Mãe, peçamos a ela que nos ensine essa profunda humildade. Que nós saibamos, como São Paulo, dobrar os joelhos diante do Pai do céu e da terra. Esse Pai que derrama sobre nós em Cristo toda a riqueza dos tesouros da sua bondade, do seu amor e da sua misericórdia. Esse Pai que pode fazer por nós muito mais do que nós possamos imaginar ou pedir. Somente a Ele seja dada toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.